Ok, então vamos lá. Júlia, jogos e cidadania. Qual que é a relação entre esses dois? Então, eu tenho trabalhado desde 2013, 2014, desenhando sistemas de aprendizado, que são jogos, cartas de tabuleiro... Ixi, posso começar de novo? Pode, mas também não precisa preocupar com isso não, que a gente vai editar e tal, mas pode começar de novo. Mas pode ficar tranquilo, esquece esse povo ali, ó. Nós Pode estamos só conversando. Tá. Relação entre jogos e cidadania. Então, eu tenho trabalhado há algum tempo gamificando o sistema político brasileiro, que é uma estratégia para aproximar a população brasileira das regras que o sistema político está trazendo. E é muito interessante assim ver os resultados em muitas camadas diferentes. O quanto que o jogo, quando ele consegue colocar uma informação que ela é tão longa e complexa num sistema onde a pessoa experiencia e ela consegue ampliar o ponto de vista dela em relação a se aquela política funciona pra ela... putz, me embaralhei. Peraí, deixa eu ir de novo. Ah, que ódio. Eu já não tô sabendo explicar, com câmera ainda fica pior. Jogo cidadania, tá. Então eu acho que o jogo ele é uma ferramenta muito importante pra gente conseguir fortalecer a cidadania brasileira, porque é um jeito da gente conseguir distribuir informações que elas estão codificadas de uma maneira que as pessoas possam multiplicar elas em qualquer lugar que elas queiram, seja num jantar de família, seja no movimento social, seja na praça, seja numa empresa. E a gente tem entendido, né, que não é só uma ferramenta que ela é divertida, mas é realmente a ferramenta estratégica que a gente precisa para conseguir vencer esse momento tenso da política brasileira, né? E conseguir, de alguma forma, né, entender que sem o coletivo a gente não vai chegar em nenhum lugar. Então a gente precisa necessariamente conseguir debater, né, as pautas públicas de uma maneira saudável, de uma maneira que ela não seja reformista, né, mas que ela consiga reunir pontos de vista que são diversos para chegar em soluções que não estão prontas ainda, onde a gente consiga reduzir as desigualdades e pensar, né, as políticas públicas de maneira inovadora, mas que não seja inovador para quem já tem acesso às coisas, né? Seja inovador para colocar como centro quem até hoje não conseguiu ter acesso ao saneamento básico, quem até hoje está dentro do processo de encarceramento em massa, está sendo marginalizado, né? Como é que a gente consegue pensar nessas soluções olhando para o sistema estruturalmente, né? Olhando o que já foi colocado na memória, né? Na história do Brasil, e ao mesmo tempo olhando para frente sem deixar de pensar no passado, né? A gente tem vivido um momento em que a gente tem sido muito incapaz de dialogar, né? A radicalização política faz com que a gente só escute, só queira dialogar com aqueles que pensam igual. Jogar pode ser a solução para quebrar essa barreira? Uhum. Acredito que sim. Não sei se serve para todos os ambientes, mas até hoje aconteceu experiências muito interessantes. Assim, tem um jogo que ele chama Queda do Patriarcado, por exemplo. E uma vez a gente estava num congresso onde uma mulher chegou e disse: esse jogo aqui é sobre ideologia de gênero? E aí a gente olhou e falou: não. Aí a pessoa falou: mas sobre o que é? A gente, é sobre políticas públicas para as mulheres. Aí a pessoa começou a jogar tal, e saiu muito feliz da vida, assim. Só que aquele jogo, ele vai trazendo uma série de estatísticas e legislações federais que vão mostrando por que tem uma desigualdade histórica, né, em relação a gênero, e ele vai desafiando os jogadores a chegar em soluções coletivas para que a gente possa tirar aquelas peças que elas trazem elementos muito nocivos, né, para a sociedade e colocar outra coisa no lugar. Então não adianta simplesmente a gente se desfazer, né, das coisas que estão dando errado. A gente precisa necessariamente conseguir superar elas e dar uma solução melhor para aquilo que a gente quer que aconteça, né? Muito legal. Tentar te perguntar o que é ideologia de gênero, explica. Aqui, a gente vive numa era das fake news, né? Até mais cedo a gente discutiu a questão das fake news. Como é que você acha que essa desinformação, que é inclusive o que a fast food da política tenta combater, né, contribui para moldar essa sociedade que a gente está hoje? Até que ponto a gente é moldado por essa desinformação que a gente vive? Eu acho que a gente contribui de uma forma para colocar as polêmicas no centro, sem que a gente precise se desfazer do outro, né, para discutir ela. Então, quando a gente coloca uma informação que ela já tem um conflito e ela é, por si só, difícil de ser entendida e debatida,
a gente não precisa questionar a existência dos outros, né, ao debater aquela informação. A gente está questionando a informação. E ao colocar essa informação numa peça de jogo, por mais que as pessoas elas tenham posicionamentos muito diferentes, elas conseguem se reunir para jogar e para pensar aquilo não de uma maneira que ela é necessariamente imbatível e que a gente está e que vencer, né, o argumento sobre aquela informação é vencer a história, é vencer, enfim, né, é vencer o jogo. E sim, na verdade, não existe essa de vencer o jogo. A gente necessariamente vai ter que lidar, né, com o resultado que é todos os pontos de vista juntos, assim. E como é que a gente vai fazer para chegar num lugar onde que, por mais que uma política pública não faça sentido para mim, por mais que eu seja contra o aborto, não necessariamente a minha realidade é a realidade de todas as brasileiras e de todas as outras mulheres do mundo. Então, né, como que eu penso em coisas que não são boas, que eu acho que não são boas para mim, deixando de achar que eu sou o centro do universo e pensando também em outros marcadores que eu não conheço, né? Então, obrigatoriamente, eu acho que a fast food da política, e não só a fast food, mas várias outras organizações que elas estão propondo tecnologias que têm o diálogo como centro e não só como um ponto de inserção, né, no final, elas trazem que a gente precisa, né, sair um pouco desse lugar da tela, né, onde a gente olha para a tela e esquece do mundo, esquece de nós mesmos, e lembrar que a gente precisa necessariamente dialogar para existir em sociedade, né? Então, mas não era isso que eu queria falar, peraí. Você falou, você falou o que a gente está contribuindo, você falou ideologia de gênero. Molda esse mundo que a gente está vivendo. Eu ia falar outra coisa, mas agora esqueci o que era. Ai, que droga. Peraí, deixa eu tentar lembrar. Desinformação. Tava lendo aquele livro, na verdade. Esqueci. Lembrei. Então, eu acho que uma das coisas que a gente faz para combater um pouco dessa desinformação é pensar nesse paradigma da regra e da exceção, né? Então, muitas vezes, a gente está sempre debatendo a exceção e falando que aquilo não existe porque não acontece comigo. Só que não é só porque não acontece comigo que não existe. E aí, quando a gente olha para essa coisa das legislações, das estruturas maiores, né, que traduzem o nosso mundo, seja o Estado, seja as empresas, seja a sociedade, a gente consegue enxergar um pouco mais, né, a partir dessas regras institucionais, quais são as ideologias que estão por trás de tudo que a gente prolifera no mundo, né? Então, quando a gente ouve as pessoas falando sobre ideologia de gênero, né, parece que todas as outras coisas no mundo não têm ideologia. Então, quais são as ideologias sobre as outras coisas, né? Quais são as ideologias do banco privado versus do banco público? Quais são as ideologias versus... enfim, né? Não sei como falar coisas que não sejam tão polêmicas. Pera aí. Pode? Não, é que é muito polêmico. Enfim, dá pra usar isso, será? Não sei. Esse momento político que a gente vive, acho que nunca se discutiu, pelo menos numa história recente do país, nunca se discutiu tanto política quanto atualmente. Por outro lado, nunca ficou tão evidente a falta de educação política das pessoas. Uhum. Isso é reversível? Primeiro, isso é um paradoxo, a ideia da gente estar discutindo uma coisa sobre a qual a gente não tem noção. E aí, você estava lá contando do jogo dos três poderes, as pessoas não sabem colocar o que é o que. Eu me impressionava muito do aula de jornalismo, e os alunos de jornalismo não têm noção de quem faz o quê, em qual nível, as três esferas. E é no mundo inteiro, né? Eu me impressionei muito quando eu li, por exemplo, no Brexit, que no dia seguinte da votação, o Google se encheu de perguntas sobre o que era, quer dizer, as pessoas votaram primeiro, depois que ganhou, que elas foram tentar entender o que elas tinham votado, né? É um paradoxo isso, a gente está discutindo isso que a gente não sabe, e, por outro lado, é reversível? Eu acho que quando a gente olha, né, do nosso ponto de vista, eu e você, histórico, a gente que está vivendo esse momento político, parece uma contradição. Mas quando a gente, né, vai para trás, assim, eu acho que faz parte do processo histórico que faz todo sentido, né? Então aquilo me incomoda tanto que agora eu vou ter que aprender do que se trata realmente. Mas antes de eu realmente descobrir que eu tenho que aprender, eu só tô incomodada, enfim, e colocando para fora que aquilo precisa ser de um outro jeito, que eu não tô feliz com aquilo, né? Mas aí quando você fica, né, jogando essas coisas pra fora e você vê que não está tendo resultado, aí você para pra pensar quais são as outras estratégias que você vai adotar pra isso, né? Mas eu acho que faz todo sentido a gente falar tanto de
de política sem entender como que as bases dela estão funcionando, né? Só para terminar, o tema do bloco era o que te representa. O que te representa, Júlia? Então, eu não votei nesse presidente que foi eleito, né? E não concordo com ele ter sido eleito, mas ele super me representa, porque ele é presidente da República. Então, eu tava, né? Agora deu 7 meses, né? Que ele foi eleito e eu fiquei muito impressionada semana passada, porque foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando dele e chamando ele de presidente. Todas as outras vezes era algum apelido ou, enfim, né? Qualquer outra coisa. E eu acho que isso é muito louco, assim, porque o fato da gente negar as instituições e negar as pessoas que representam ela, nos representam, não faz com que elas deixem de nos representar, né? Então, eu acho que é um pouco esse lugar, assim, pra mim. Por mais que muitos movimentos, muitos coletivos e muitas pessoas me representem de um outro lugar, que elas estão trazendo coisas que não existem ainda, que eu quero que existam no mundo, existe esse outro lugar que tudo aquilo que funciona e já dita as regras do meu mundo, me representa também, assim. E como é que eu faço essas coisas serem mais parecidas com aquilo que eu acredito? Porque negar ela só vai enfraquecer, né, o mundo, assim. E deixar ela de lado, pior ainda também. Ok, perfeito. Algo mais você acha que a gente devia enfatizar e que a gente não tenha falado? Não sei. Acho que Muitíssimo obrigada. Muito legal. Eu acho que a gente... não, tem mais uma coisa. Que é aquela história da ideologia, né? O que eu ia falar era do Escola Sem Partido, né? Porque é muito engraçado também que nunca se falou tanto sobre política, mas ao mesmo tempo nunca se mobilizou tanto, né? De maneira social para que não exista essa conversa dentro das escolas, né? Como se todos os espaços não fossem completamente políticos, assim. E aí é muito engraçado isso, né? Porque agora até as pessoas que propuseram o projeto, né, inicialmente, estão desistindo. Só que no meio desse caminho, elas deixaram várias outras acreditando naquele processo e essas pessoas ainda estão aí, né? As leis estão tramitando ainda. Então, como é que a gente também consegue se colocar como indivíduo, né? Pra não ter alergia ao diferente, assim. Não é só porque uma pessoa ela discorda do que eu tô dizendo que eu preciso ter um pânico, né? Preciso ter ódio dela, assim. Acho que uma coisa é a pessoa ofender, né? E outra é ela discordar, assim. Acho que essa coisa, né, da gente cada vez mais se afastar, né, e virar um alienígena político também contribui para que movimentos como esse, que querem que o silêncio, né, seja política, façam esse desserviço para o país, né? E agora a gente está vivendo um outro projeto, um outro momento que até eles desistiram disso, né? Só que não quer dizer que eles não propuseram isso no início, a gente não pode esquecer disso também, assim. Perfeito. Obrigadíssima.